Olá, gente boa! Diretamente do App Física, App Dica para você. Hoje tem App Dica e é das boas. Assunto importante para a gente, a parte estrutural de acústica, extremamente fundamental a ideia de ondulatória. Tem duas explorações aí em ondulatória, gente, que se fazem extremamente necessárias. A intensidade sonora e o nível sonoro. Então, como explorar essa estrutura, como explorar essa dinâmica? Bom, o que é a intensidade sonora? A intensidade é uma característica sonora associada a uma característica que a gente chama de característica fisiológica, né? Qualidade fisiológica do som, que está vinculada à amplitude. Quando você fala do volume que você coloca no som, né? Ou vou aumentar o volume do meu som, você está amplificando o som. Lembre que você usa um elemento chamado de amplificador. Então, ao amplificar, você está aumentando a intensidade, você está potencializando esse som. E esse som, evidentemente, depois de potencializado, ele tende a se espalhar por uma certa área de percepção. Então, a gente diz que a intensidade sonora é quando você tem uma potência intensificada para essa vibração numa determinada área de propagação. A intensidade física depende diretamente da potência em função da área propagada. Lembrando que a potência é dada em watts, a área em metros quadrados e a intensidade em watts por metros quadrados. Bom, tranquilo até aí, Marcos, beleza. Só que quando a gente faz o estudo das qualidades fisiológicas do som, a gente fala da intensidade, que repercute na amplitude, que está ligada ao volume sonoro, né? Quanto mais potente é o seu som, mais intensa essa vibração, maior o volume que você pode alcançar nesse som. Olha aí, uma associação boa. E geralmente, para que você intensifique mais a potência, você se utiliza de um amplificador. Olha a relação com amplitude aí fortemente aplicada. A grande questão é que quando nós pegamos provas de vestibular para fazer o tratamento desse tipo de perspectiva, eles vão lá e colocam nível sonoro. Ou seja, se faz uso da intensidade para medir o nível sonoro. E tem diferença? Tem. A intensidade, ela qualifica a relação sonora, mas o nível sonoro é medido através de um aparelhinho chamado decibelímetro, é medido em decibéis, né? Na verdade, o pessoal fala muito decibéis, mas decibéis, né? Então, a intensidade auditiva, o nível sonoro, ela é um pouquinho diferente. Ela se utiliza da intensidade física, ela se utiliza da potência da área, só que ela é medida no processo em decibel. Bom, como é que se calcula isso? Bom, é um cálculo bem diferentão, viu, gente? A gente diz que o nível sonoro é 10 vezes o log de I sobre I0. Pô, quem são I e 0 e esse beta? Bom, esse beta, fácil, é o nível sonoro, que é representado por Bel. Como você tem esse 10 multiplicando o Bel, então você tem decibel. Por isso que a gente utiliza dessa forma. Só que esse I e esse IO, ou I0, são importantes. Quem são esses caras? Esse I é a intensidade física local. Esse I0 é a intensidade mínima audível por um ser humano. Aquilo que se aproxima do silêncio, tá? Então, a intensidade local vai depender. Ah, é uma boate, é um trio elétrico, é a buzina de um automóvel dentro da garagem de uma casa ou numa via pública. Isso vai depender do referencial adotado pelo texto, ou pelo contexto, ou pela narrativa, tá? Lembrar que aqui o Bel, o nível sonoro, dado em decibel, geralmente é Bel, mas como você multiplica por 10 aqui, decibel. O que que acontece? Eu preciso de algumas referências quando a gente fala isso, né? Porque assim, poxa, como é que eu vou saber se o nível sonoro é alto ou baixo? Né? Por exemplo, 40 decibéis é considerado no meio ambiente como muito calmo, muito tranquilo, né? 60 decibéis já é barulhento. 80 decibéis acima disso aí já é poluição sonora, tá? Então é perigoso a gente pensar nisso. Pô, e quanto àquilo que a gente escuta? Bom, lembra que eu falei da intensidade mínima?
a intensidade mínima que um ser humano escuta é 10 a menos 12 watts por metro quadrado, que em nível sonoro equivale a 0 decibel. É literalmente o silêncio em absoluto, né? E a máxima intensidade que você escuta, cuidado com essa intensidade máxima, ela é chamada de limiar da audibilidade. Perceba que limiar é algo que impõe um limite ao que você consegue ouvir. Limiar da audibilidade, algumas provas também chamam de limiar da dor. Intensidade máxima, limiar da audibilidade ou limiar da dor. Esse processo ele vale 1 watt por metro quadrado e equivale a 120 decibéis. Lembre, 80 já é poluição sonora. Imagine 120, como não está o estado ali da estrutura auditiva de um ser humano normal. Então, aqui, como eu comentei, 40 já é calmo, 60 é barulhento, mais de 80 já é poluição sonora. Então, esses processos são processos referenciais importantes. Poxa, isso cai muito? Cai, gente. Cai e cai com força, tá? Não vacile com esse negócio não, porque pense numa coisa que pode dar trabalho, pense numa coisa que também pode lhe dar vantagem em relação ao seu concorrente, é esse tipo de conteúdo. Ele diz o seguinte aí nessa questão: a poluição sonora em grandes cidades é um problema de saúde pública. A classificação do som como forte ou fraco está relacionada ao nível de intensidade sonora medido em watt por metro quadrado. A menor intensidade audível ou limiar da audibilidade possui intensidade de 10 a menos 12 watts por metro quadrado para a frequência de 1000 Hz. A relação entre as intensidades sonoras permite calcular o nível sonoro, NS, do ambiente em decibéis, dado pela fórmula NS 10 vezes log de I por I0. Que bacana, o cara deu na prova, isso não acontece sempre. A tabela a seguir mostra a relação do nível sonoro com o tempo máximo de exposição a ruídos. Então, ele tem os níveis sonoros aqui, gente, e o tempo máximo de exposição, perceba que é de 80 para cima, ou seja, já na faixa aí de poluição sonora. E aí ele continua: com base nessa tabela, no texto, e supondo que o ruído de uma avenida com trânsito congestionado tenha intensidade de 10 a menos 3 watts por metro quadrado, considere as afirmativas a seguir. Letra A. O nível sonoro para um ruído dessa intensidade é de 90 decibéis. Bom, vamos lá. O que a gente faz aqui? Deixa eu colocar assim um azulzinho para a gente visualizar. Na letra A, eu vou botar a fórmula do jeito que ele escreveu lá em cima, tá? Nível sonoro, 10 vezes o log de I por I0, ou IO, tanto faz. O nível sonoro igual a 10 vezes o log. Bom, o I local, gente, ele deu como 10 a menos 3. Está escrito aqui, 10 a menos 3 na avenida, com trânsito congestionado. O I0 é 10 a menos 12, que também foi dado aqui no texto, na parte superior. 10 a menos 12. Então, vamos lá. O nível sonoro, 10 vezes o log de 10 a menos 3 por 10 a menos 12, 10 a nona. Só que tem um detalhe, né? Ele não disse qual é a base do logaritmo. Nós sabemos que toda vez que você não conhece a base de um logaritmo, ele é um logaritmo de base 10. E daí, Marcos? E daí? 10 vezes... Bom, log de 10 a nona na base 10 vai dar 9. E 10 vezes 9, 90 decibéis. Portanto, já como 90 decibéis seria justamente a letra A. Mas, por favor, me permita observar algumas outras coisas nos sequenciais. Na letra B, ele diz: o tempo máximo em horas de exposição a esse ruído, a fim de evitar lesões auditivas irreversíveis, é de 8 horas. Bom, se eu achei 90 decibéis, o tempo máximo para 90, de acordo com a tabela, seria um tempo máximo de 4 horas e não 8, como ele disse, portanto,
Falso. Na letra B, na letra C, ele diz: se a intensidade sonora considerada for igual ao limiar de audibilidade, então o nível sonoro é de 1 decibel. Bom, a intensidade sonora igual ao limiar de audibilidade, 10 a menos 12, é 0 decibel, gente, lembra? Ele fala aqui que o limiar da audibilidade é 10 a menos 12 no texto. Eu vou destacar aqui escrito lá em cima, tá? Ó, 10 a menos 12, estou destacando aqui em preto. E seria 0 decibel e não 10 a menos 12. Lembra? O mínimo 0, o máximo 120, portanto, falso. Sons de intensidade 1 watt por metro quadrado. Olha, gente, 1 watt por metro quadrado é a intensidade máxima, é o limiar da dor, é o insuportável. A intensidade máxima de 1 watt por metro quadrado, ela corresponde a 120 decibéis e não 100, como ele disse aqui, portanto, falso. Pô, Marcos, então aquelas referências que você deu, com licença aqui só para a gente observar, gente, aquelas referências dadas ali, ó, intensidade mínima, 0 decibel, estou riscando aqui no slide, ó, intensidade máxima de 1 watt por metro quadrado, 120. Vale a pena a gente saber? Vale, porque se você não souber, você faz a conta, o cálculo pela fórmula. Mas aqui, só com as letras B e C, você já teria feito a conta 2 vezes. Com a informação, você faz rápido, direto, intenso, tá? Embora eu esteja fazendo uma checagem, porque numa competição natural achou a letra A próxima à questão, mas é bom que a gente tenha essa consciência. Por último, letra E, ele diz: o nível sonoro medido em decibel é diretamente proporcional à frequência do som medido em hertz. Gente, observe que o nível sonoro não estabelece, eu estou riscando a fórmula aqui na letra A, que eu fiz o cálculo, não estabelece relação proporcional com a frequência. Portanto, a letra E também seria falsa. E aí, confirmada a letra A, tá certo? Excelente exercício, não é difícil, mas requer da gente muita atenção teórica e muito desenvolvimento prático e objetivo, tá? Por hoje eu fico por aqui, gente boa. Um grande abraço para todos vocês. Segue a gente aqui no Instagram, segue a gente aqui no YouTube, segue a gente no App Físico, onde a gente estiver. E até a próxima, gente boa.